Então sejam todos bem-vindos e fiquem à vontade, porque a partir de agora o nosso programa já começou. Minha gente, o Abril Azul foi estabelecido pela Organização das Nações Unidas, a ONU, como uma forma de conscientizar as pessoas sobre o autismo e dar visibilidade ao transtorno do espectro autista. Segundo a OMS, uma em cada 160 crianças no mundo tem autismo, que pode ser identificado ainda nos primeiros anos de vida, embora o diagnóstico de um profissional seja dado apenas entre os 4 e 5 anos de idade. E para a gente conhecer mais sobre esse transtorno, eu recebo hoje, minha gente, um médico neurologista, o Dr. Marcelo Novaes, que vai falar um pouquinho sobre essa realidade. Doutor Marcelo, boa tarde, bem-vindo, satisfação em revê-lo aqui no programa, doutor. Né? Que alegria, que bom, doutor, né? Bom. Ô, doutor, então, a gente viu ali que o diagnóstico de um profissional de 4 ou 5 anos é que estabelece realmente, que define que aquela criança é autista, doutor? Hoje em dia a gente não coloca uma idade mínima para diagnóstico. Já no primeiro ano de vida, nos 2 primeiros anos de vida, a gente já consegue ver alguns sinais da doença e o tempo ele é variável para dar o diagnóstico. Algumas crianças vão ter o diagnóstico precoce. Vamos sentar, doutor, por favor. O senhor falou-se dessa questão do diagnóstico, pode ser mais cedo, doutor? Pode. Algumas características que a criança já pode exibir nos 2 primeiros anos de vida, como irritabilidade, né? Uma questão sensorial, algumas dificuldades na interação social, já dá para identificar. Tá. Quando a gente fala de autismo, é uma doença, doutor? A gente usa mais o termo transtorno hoje, né? É um termo menos estigmatizante, mas é uma condição da criança, no neurodesenvolvimento, que compromete a comunicação, compromete a interação social. Então, o autismo, por definição, então, é um transtorno de um espectro que tem N variantes, né? Que compromete principalmente a interação social, a comunicação também, né? E são crianças que têm uma rigidez de comportamento, né? De rotina, tem uma questão sensorial envolvida, são crianças assim que têm dificuldade com textura de alimento, dificuldade com ruídos, com barulhos, com contato físico, várias características que são bem marcantes na doença. O doutor Marcelo, quando a gente vê, por exemplo, assim, uma situação de uma síndrome de Down, por exemplo, assim, né? A gente vê que existe uma visibilidade, ou seja, uma característica física, né? Meio padrão, né? Certo. O autista não apresenta nenhuma característica física, doutor? Nada? Não, né? Nenhuma. O autismo ele é uma condição que pode estar associada até à síndrome de Down. Existem pacientes com síndrome de Down que são autistas, mas não existe uma característica que você olha na pessoa física e fale, olha, essa criança é autista. Isso não tem como na síndrome de Down, que tem alguns marcadores, né? E como é que um pai, uma mãe, a criança recém-nascida, enfim, começa a identificar, ou tem que esperar um tempinho, que esse tempinho a partir de que idade, doutor? A partir do primeiro ano de vida já começa a surgir algumas características que sugerem a doença. Por exemplo? Existe uma brincadeira bem típica de criança de um ano e pouquinho, que é de esconder o rostinho. A criança autista ela tem essa dificuldade de brincar, de esconder, achou. É uma característica. São crianças que são mais irritadas, algumas coisas que não incomodam outras crianças, como textura, barulhos, irritam muito as crianças que são autistas, né, nos primeiros anos de vida. Também tem a questão que é muito importante também, que é da interação social. Sente muita falta da mãe, tem várias características assim que sugerem um diagnóstico precoce. Eu fico imaginando, mas assim, nos primeiros anos de vida, primeiros meses, assim, porque eu fico imaginando uma criança num berço, né? Que o papai, a mamãe, enfim, o titio está brincando com ela e chamando a atenção. Ela tem essa dificuldade de acompanhar o olhinho, doutor? Como é que é? Nos primeiros meses já é mais difícil, né? Porque a criança, ela começa a desenvolver mais interação social com 6 meses, né?
Então é mais um ano e pouquinho, assim. No primeiro ano, assim, já é mais difícil fazer o diagnóstico. Existem especialistas que falam de algumas características nesse primeiro ano de vida, mas já é uma coisa mais controversa, é mais do primeiro ano para cima, assim, que a gente consegue. Até dar o diagnóstico realmente assim, que é um TEA, né, que é um transtorno do espectro autista, até dar o diagnóstico, doutor, assim, são feitos vários testes, vários exames, como é que é feito até chegar assim e dar o diagnóstico? Não, o meu filho é autista, o teu filho é autista, ele tem TEA, ele tem um transtorno do espectro autista. São feitos, é um processo demorado, doutor? Olha, depende muito do grau, né, que a criança tem de TEA, mas o diagnóstico ele é exclusivamente clínico, é só conversando, história, exame físico, não tem nenhum exame assim específico. A gente usa algumas escalas que sugerem o diagnóstico, mas não tem um exame assim, não é uma ressonância, não é um eletro, o diagnóstico ele é pela história e pelo exame neurológico. Agora, em cima disso, eu posso catalogar, tem graus, tem níveis de autismo, como é que é? Ou é autista, Não, pronto. tem níveis, né? A Organização Mundial de Saúde e o DSM, né, e a Academia Americana de Psiquiatria, eles criaram uma classificação mesmo, que tem os níveis de suporte. O nível 1 precisa de um suporte leve, que é a criança que tem um comprometimento menor, e o nível 3, que seria o nível mais grave, mostrando que a doença é um espectro mesmo, né? Tem casos mais leves e casos mais graves, né? São esses dois, então? São três níveis, nível 1, 2 e 3. Ok. O leve, moderado e o grave. Agora, em cada um deles, doutor, ou seja, o que uma criança autista que foi já diagnosticada, pode ser o 1, ou 2 ou 3, o leve, o moderado ou grave, o que ela vai ter alguma dificuldade? Ou seja, tudo bem, você já falou a questão da linguagem, da fala e do da interação social, ou seja, mas eu posso desenvolver isso, doutor? Se eu detecto cedo, eu posso fazer com que essas habilidades elas sejam diminuídas? Ou seja, a habilidade no sentido de fazer com que ela se desenvolva? Consegue. Quanto mais cedo você identificar e quanto mais cedo você tratar, maior o desenvolvimento. Nos primeiros anos de vida, a criança ela tem um aprendizado muito maior, né? Aprender um idioma, nos primeiros anos de vida, a criança fala sem sotaque, né? Então, quanto mais cedo você estimular a criança, menor vai ser o grau de comprometimento que ela vai ter. E aí, tem que identificar e começar a trabalhar. Trabalhar como, doutor? Ou seja, trabalhar medicamentoso, comportamental somente, terapia, como é que é? O que eu tenho que fazer? É um conjunto, né? Alguns pacientes vão precisar de medicamento, né? Isso é fato, mas não existe um medicamento. Para quê? Para o comportamento. Às vezes tem uma agressividade muito grande, às vezes eles têm uma tendência maior a ter depressão, ter transtorno de ansiedade. Entendi. Então, às vezes eles vão precisar de um sedativo, de um hipnótico, de um neuroléptico, são as classes de medicamento que a gente acaba utilizando. Mas o mais importante mesmo é estimular o desenvolvimento, né? Fazer terapia, fazer fisioterapia, fonoterapia ocupacional, psicólogo também ajuda bastante. Okay. Nesse sentido, doutor Marcelo, o fato assim, de dar o diagnóstico, receber o diagnóstico, o diagnóstico, quando é dado o diagnóstico, pode ser assim, libertador de um lado e preocupante de outro, ou seja, libertador porque agora eu sei que é autismo. Né? Ou seja, foi determinado assim, não, agora é autismo, de todos os testes que foram feitos, de todas as situações que foram analisadas, enfim, se diagnosticou, é autismo. Então já se sabe o que é, mas ao mesmo tempo também vem essa carga de agora como lidar, né, com uma criança autista, como lidar, ou seja, tem toda a questão da assim, aceitação do pai e da mãe diante dessa realidade que ainda é muito estigmatizada, tem muita carga até de preconceito em cima disso, né, doutor? Tem. Às vezes tem que trabalhar o pai e a mãe também, né, com o diagnóstico. Querendo ou não, é uma condição que não tem cura, mas que tem uma terapia eficaz. Mas se o pai e a mãe têm dificuldade em aceitar, isso vai comprometer o tratamento. Eles não vão levar para a terapia, não vão estimular a criança em casa, que não é só a terapia que trata também, né? Você tem que estimular em casa também. Então, o interessante é conscientizar os pais também no diagnóstico, é fundamental. Você dá o diagnóstico de teste, tem que conversar com o pai, tem que conversar com a mãe, explicar
falar que também é uma doença, é uma condição, é um transtorno, mas que tem tratamento, que tem um tratamento que melhora a condição de vida, sabe? O que uma criança, eu fico imaginando assim, né? A gente sabe, a gente já vê situações, convive com situações assim de autismo. O que uma criança, assim, o pai e a mãe têm que se atentarem? Ou seja, o que ela vai se fixar? Porque eu fico imaginando que uma criança, um adolescente, enfim, mas eu estou colocando já no início, assim, ela vai se fixar em algumas coisas. Então, até mesmo para o pai e a mãe identificar que é o mundo dela, o universo dela, doutor. São vários sinais que chamam a atenção da pessoa, né? Das características da doença fundamental é a rigidez de rotina. É uma criança que ela tem que fazer as coisas sempre de maneira ritualizada, no mesmo horário, vai trocar a marca de um produto do supermercado, a criança não gosta. Eles vão ter uma dificuldade na linguagem também, que é bem importante. Quando a gente fala linguagem, é a linguagem falada, a linguagem escrita, mas a linguagem também não verbal, a linguagem corporal. Uma criança que você está brava com ela, está cruzando o braço, está olhando com uma cara mais de braveza, ela não percebe. É uma criança muito literal também. Sentou num carro, está quente, fala, nossa, como tá pegando fogo aqui. Daí a criança vai achar que está pegando fogo mesmo. Você tem que explicar para elas as expressões. Ela não consegue fazer abstração de uma brincadeira, de uma situação, né, de... Ironia, eles são crianças que levam tudo ao pé da letra. Então tem que explicar as expressões para eles levam tudo ao pé da letra. Tem uma questão também em relação a alguns movimentos, algumas coisas que eles falam que são meio, que a gente fala de estereotipadas, são sempre do mesmo jeito, que também chamam a atenção. Tem às vezes eles organizam, enfileiram objetos, mas sem dar uma função, né? Não é igual você, eu sou uma pessoa que é organizada. Não, eles são pessoas que eles têm compulsão pelo padrão, sem uma função específica. Tem uma sensibilidade a sons, fogos de artifício, escapamento de moto, cachorro latindo, gente conversando. Tudo isso irrita muito eles, deixam eles, que a gente fala desorganizado, né? Eles saem, às vezes tem ataques, né, de ansiedade, de raiva. Então são esses sintomas os principais para a gente fazer o diagnóstico. Então isso é ainda para fazer o diagnóstico ou já foi feito o diagnóstico, então os pais têm que se atentarem a isso tudo, que eles vão ter essa rotina? Os pais têm que se atentarem a esses sinais em casa, mas esses sinais são critérios diagnósticos que a gente usa clínicos no consultório, na prática clínica. A gente pergunta, mas normalmente o pai já chega com essa queixa, fala assim, nossa, é uma criança que se eu chegar atrasado ou não levar ele sexta-feira no mesmo lugar, ele vai ter problemas. Ele a criança, o autista, doutor, assim, ele tem digamos, esse apego sempre às mesmas coisas, à mesma rotina. Saindo fora da rotina, ele também se perde, mais ou menos assim? Se perde. A criança autista, ela gosta de fazer as coisas sempre do mesmo jeito, no mesmo horário, as mesmas coisas. Ok. Agora, nesse sentido, assim, e isso pode ser não tratado, não acompanhado, não feito isso pode ficar cada vez mais grave, em que sentido? Como que passa de um leve para um moderado? Então, a doença assim, ela não costuma mudar a classe, o nível de suporte, né? O que acontece é que uma criança que ela não é estimulada, que ela fica irritada, que não é trabalhada essa questão sensorial dela, ela acaba desenvolvendo problemas associados a isso, depressão, ansiedade, irritabilidade. Então, o não tratamento, né, se você ignorar essa condição, você vai piorar a qualidade de vida da pessoa, porque ela vai desenvolver problemas associados à condição dela. Okay. O senhor é médico, é neurologista. Correto. Agora, isso o que é? É uma situação genética? Porque eu imagino lá que no Down tem um cromossomo, acho que o 21, 23, enfim, que tem lá. Numa situação do autismo, é alguma coisa que aconteceu? É um fator genético, hereditário? Alguém lá atrás tinha, passou? Como é que é, doutor? Do ponto de vista da ciência. É uma doença que ela tem um forte caráter genético. É uma doença que tem, sim, quem tem história familiar de autismo tem uma chance elevada de ter algum familiar com autismo. Mas a gente não tem um gene específico igual na síndrome de Down, que você faz o teste genético, você vê. No caso do autismo, não tem esse gene, mas a gente sabe que é uma coisa multifatorial e tem alguns fatores de risco na gestação, idade materna. Isso, eu ia perguntar.
Por exemplo, doutor? Exposição a algumas substâncias na gestação, alguns anticonvulsivantes, por exemplo. Ok. Idade materna mais avançada, história familiar, problemas, né, durante a gestação, né? Então são vários fatores de risco aí, mas não tem um teste Específico que determina. que determina. A gente ainda não sabe tão bem assim a etiologia, né, que a gente fala a causa da doença. Entendi. O que se sabe é que tem esse fator genético que ele não digo predominante, mas ele é considerável. Ele é considerável, exatamente. Em gêmeos, por exemplo, são os gêmeos iguais, né, os monozigóticos. Se um tem, a chance é bem maior do outro também ter. Ok, olha então só. tem uma coisa genética forte que não sabemos ainda. Existe uma questão também de gênero masculino e feminino? Mais O homem mulher? tem mais. O homem tem homem mais. tem mais. Tem mais. Tem um fator confundidor, porque o comportamento de uma criança do sexo masculino é diferente de uma criança feminina. A feminina ela é um pouquinho mais tímida, um pouquinho mais recatada, então às vezes ela não é diagnosticada, tem um subdiagnóstico em mulheres, mas o sexo masculino tem uma predominância. Agora, doutor Marcelo, o fato assim dessa criança autista ter essa rotina, mas com a terapia, com ocupação, com aplicação, ela pode se desenvolver, ela pode falar normal, ela pode interagir, ela pode ter essa capacidade, ou um autista não pode frequentar a escola, por exemplo? Não, eles podem ter muitos ganhos, se você estimular, vai ter uma melhora. É claro que é uma condição que nasce com a pessoa, faz parte dela, então algumas coisas ela sempre vai ter mais dificuldade, mas tudo é trabalhado, tudo tem um ganho. Ou seja, você falou uma palavra interessante, estímulo, né? Tem que ter estímulo. Esse estímulo, ou seja, é para que eu possa repetir várias vezes, ensinando várias vezes, assim, fazendo com que ela vá introjetando esse estímulo para depois ter uma certa independência? Exato. Assim. Por exemplo, a terapia ocupacional, por exemplo, às vezes pega uma criança que ela tem alguma questão de não gostar de uma textura, de não gostar de um ruído. Eles vão tentando expor a criança de maneira gradual, e mostrar para ela, olha, isso faz parte da vida, né? Vamos treinar, vamos ensinar a criança a tolerar um pouco essas coisas que tanto causam incômodo nela. Tá. O que eu não posso, digamos assim, falar para uma criança autista? É interessante evitar usar figuras de linguagem, né, que a gente fala, né, expressões igual tá pegando fogo, né, tipo... Porque eles entendem ao pé da letra. Alguns sim, depende muito do nível. Isso é uma coisa que até trabalha também na terapia, mas evitar, né, ironia, esse tipo de coisa, sarcasmo, eles têm um pouco mais de dificuldade de captar isso. Bom, é uma criança que tem um comprometimento, mas que tem um desenvolvimento também, então a gente tem que tratar ela como uma criança mesmo, normal, não tem uma restrição tão diferente assim em relação às outras, mas é mais esse jeito de lidar com a criança autista que é diferente. E o senhor falou dessa questão da ironia, etc, enfim, eu fico imaginando assim situações, por exemplo, tá no elevador, alguém entra junto, tá com a mãe, com a criança autista, assim, alguém, olha, como é que é o teu nome? Ou seja, deixar a criança responder e não a mãe tentar responder por ele, tem isso um pouquinho também, doutor? Olha, não tem uma coisa específica em relação a isso, mas se a criança tiver independência, tiver condição de se comunicar, deixa ela falar por ela mesma. Deixar ela falar por ela, deixa ela falar por ela mesma, Porque tem pessoas com diagnóstico de TEA que estão trabalhando, estão em empresas que são diagnosticadas depois dos 50 anos, constituíram família. Então, tem crianças que têm TEA que vão ter dificuldade até mesmo de falar, que não vão desenvolver a fala, que são não verbais. Mas se a criança conseguir se comunicar, você pode conversar com ela normal. Que maravilha, gente. O assunto está muito bom, minha gente. Estamos aí no mês de abril, Abril Azul, que também nos faz essa conscientização sobre essa realidade do autismo. Eu vou chamar o intervalo aí, o Dr. Marcelo Novaes, que é o nosso médico neurologista, vai continuar conosco, e nós vamos receber também mais uma convidada, minha gente, uma terapeuta ocupacional, para mais informações, mais elementos para a gente entender, para a gente conseguir trazer orientações e informações
diante de uma realidade que a gente sabe está crescendo bastante no país e no mundo, viu? Sobre o autismo, estou recebendo aqui o Dr. Marcelo Novaes, nosso médico neurologista, e temos uma convidada que a gente acolhe com muito carinho. Ela é terapeuta comportamental, é a nossa queridíssima, né? Aliás, terapeuta ocupacional, Érica Santos. Boa tarde, Érica, bem-vinda. Boa tarde a todos. Muito bom estar aqui, poder falar da terapia ocupacional, que trabalha, né, com as habilidades das crianças e dentro do autismo é uma profissão fundamental para o tratamento. Ô, Érica, você acompanhou o bate-papo do primeiro bloco aqui com o Dr. Marcelo. Eu até perguntei para ele assim, o que eu não posso falar pelo autista, ou seja, o que eu tenho que evitar, né? Ou seja, tirar o lugar dele no sentido assim, o que mais que você pode trazer de experiências concretas aí? Olha, o que eu vejo muito é que você pergunta para a criança e os pais normalmente já respondem no lugar da criança, né? E o quanto que isso é importante, que as pessoas deixem a criança falar ou tentar dizer o que ela quer. Porque a convivência com a familiar acaba fazendo com que os pais já saibam o que a criança quer, o que ela vai escolher, ela olhou, já faz por ela, né? Então, eu acho que o mais importante é que as pessoas deixem a criança ao menos tentar se expressar, porque tem um delay entre ela falar aquilo que ela pensou. Então, esperar esse tempo da criança. E outra coisa, as pessoas falam da criança como se ela não estivesse ali. Porque muitos não falam. E como eles não falam, parece que eles não escutam também. Okay. E aí fica falando da criança na frente da criança. Eu vejo muitas crianças ficando nervosas, irritadas, empurrando o pai, empurrando a mãe. Então eu sempre falo, deixa para falar isso depois, me fala pelo WhatsApp. Ou seja, uma bronca, uma chamada de atenção, como é que é? Não, falando, olha, ele fez isso na escola, ele bateu em alguém, hoje ele me bateu, ele não sabe falar. Falando da criança mesmo. E aí eu sempre digo para as pessoas, você gosta que fala mal de você na sua frente? Né? Eu começar a falar os seus defeitos na sua frente. Então, acho que é importante pensar, ele não fala, mas ele compreende o que nós estamos falando. Entendi. Não são todos que compreendem, não são todos que conseguem compreender assim, exatamente o que está sendo falado, porque algumas vezes, alguns têm dificuldade no que está escutando, no processamento auditivo, então nós falamos umas palavras, eles podem ouvir outras, mas eles compreendem o que nós estamos falando. Bom, mentir já é um pecado, é uma indecência, né? Ou seja, mentir para uma criança autista, nem pensar. Nem pensar, né? Nem pensar. Por quê? Porque eles levam tudo, né, como o doutor falou, tudo literal, eles são muito literais. E eles muitas vezes não conseguem ler o ambiente nem ler as expressões faciais do nosso rosto. E aí acabam não compreendendo o que está sendo falado. Então, além de perder a confiança, né? Além de perder a confiança. Então, muitas crianças com seletividade alimentar, que nós vamos trabalhar ali o alimento, eu falo, você não precisa comer. Então, eles confiam, né? Eles, na primeira vez talvez não confiem, mas logo depois já começam a confiar. Falam, você só precisa colocar a mão. Aqui você não vai comer. E aí a criança coloca a mão. Aqui você só vai cheirar agora. Cheira, beija, lambe, põe no dente. Eu falo, olha, põe no dente, que no dente não dá gosto. E conforme eles vão tendo confiança, eles vão fazendo. Entendi. Tentar fazer no lugar dela, Érica. Nem pensar. Nem pensar também. Né? Nem pensar. Nós podemos fazer junto. Né? Eu tenho uma amiga, ela fala, dê trabalho a ele ou ele te dará trabalho. E isso é a nossa realidade. O autista, ele precisa aprender. Então, as pessoas falam, cada criança tem seu tempo, ele ainda é pequeno, ele vai aprender. Se eu não ensinar, ele não vai aprender. Então, tudo precisa ser ensinado. Dar múltiplas escolhas para um autista, pode ou não? Ou seja, podemos tomar banho, né? Ou seja, nesse sentido... Ou você quer ir ao banheiro. Exato, você quer ir ao banheiro, você quer comer, ou seja... evitar isso, ou seja, tem que ser mais direto, é isso, Érica? Sim, mais direto. Muitos têm a ecolalia, que é repetir o que a gente fala. Então você fala, você quer ir ao banheiro? Aí ele vai responder, você quer ir ao banheiro? Ou às vezes, quando ele quer ir ao banheiro, ele vai vir e vai falar, você quer ir ao banheiro? E muitos que estão ali no treinamento ainda, né, das atividades do dia a dia, eles podem não saber o que responder. Então, o ideal é, seu filho está na hora de ir no banheiro? Pega, leva ao banheiro e fala, vamos ao banheiro. Okay. Ao invés de eu dar uma opção, porque fica muito confuso.
para eles, ou então vai escolher, você quer esse ou esse? Isso é tratado, né? Isso a gente vai aprender, vai ensinar a criança, isso vai no tratamento. Agora, só mostrar, muitas vezes eles não sabem escolher. Ok. Nós temos que ensiná-los a escolher. O doutor, fique à vontade para entrar na Tranquilo. conversa aqui, pelo amor de Deus, assim, tranquilo. né? O senhor falou, doutor, assim, que no bloco anterior, que de repente foi diagnosticado lá com 40, 50 anos. Existe isso? Existe. E normalmente, quando faz esse diagnóstico tardio, a pessoa ela enfrentou todas as dificuldades possíveis, Nossa! né, do autismo, acabou desenvolvendo outras condições psiquiátricas associadas à doença, teve dificuldade de se manter no emprego, teve dificuldade de constituir a família, né? Então, é uma coisa que tem impacto. No meu consultório, eu faço alguns diagnósticos, às vezes, de pessoa com 50 anos de idade, 40 anos de idade, que era considerado, ele tinha um atraso. Na verdade, não era um atraso, era uma criança que era até, uma pessoa que era até com cognitivo bom, uma cabeça boa, Ok. mas tinha dificuldade de linguagem. Então, pode sim, é uma condição que ela persiste na vida inteira. E como era aquele negócio que a gente falou de estimular, né, de ensinar. Se não ensinou, daí a pessoa ela vai ter as dificuldades na vida adulta, né? Mas, doutor Marcelo, nesse sentido, é porque já não se sabia o diagnóstico de um TEA, né, do autismo, que não sei se eu estou perguntando para vocês, se é mais recente essa definição, não se tinha, se confundia com outra coisa, com atraso de linguagem, ou dava outro nome, agora não, agora que eu sei o que é autismo, então você está diagnosticado como autista. Né? O diagnóstico, assim, a primeira vez que alguém sentou e falou assim, olha, as pessoas que têm essa característica são autista, foi em 1943. Então, é um diagnóstico recente, é uma condição que sempre existiu na sociedade, sempre teve. Existem figuras históricas que desconfiam que tiveram autismo, mas a gente começou a ser treinado mesmo na década de 80, 90, e até o DSM-4, que era a última classificação que a gente tinha, o diagnóstico ainda estava muito difícil de fazer, tinha muitos subgrupos, muitas características para fazer o diagnóstico, e desde que o DSM-5 entrou por volta começo dos anos 2000, o diagnóstico foi ficando mais fácil. Daí fala, está aumentando a incidência da doença, tem mais pessoas tendo TEA. Provavelmente pode ser que isso esteja acontecendo, a gente não pode falar que não está acontecendo, mas tem muita relação também com os critérios diagnósticos, que agora ficou mais fácil diagnosticar uma pessoa com essa condição, e antigamente elas passavam com outros transtornos. É um atraso, é um atraso cognitivo, é um transtorno, uma pessoa que tem dificuldade de interação social, mas agora estão tendo um diagnóstico. Okay. Agora, Érica, né, na fala dele, né, essa questão da interação social. Tem criança, adolescente, de repente autista, né, que é comportadinho, de repente aquele momento assim que está lá explosivo, o pai e a mãe não controla porque está irritado, enfim, solta gritos, enfim, situações de comportamento. Como é que eu tenho que abordar, como é que eu tenho que chamar a atenção? Isso que é para um pai, para a mãe que está nos acompanhando. Como chamar a atenção, como abordar, como chegar, ou seja, é um ambiente, está lá num velório, por exemplo, está numa situação de silêncio, está lá, enfim, tem um comportamento adverso, né? Como é que eu abordo, como é que eu chego junto, como é que eu trato esse momento, Érica? Muitas crianças, elas acabam tendo uma sobrecarga sensorial e aí elas vão para o chão e começam a gritar, né, até aquela crise. E o que as pessoas fazem quando vê uma pessoa deitada no chão, se jogando? Vai pegar, vai começar a falar com ela. E essa criança, muitas vezes, ela está em sobrecarga sensorial. Okay. Se eu relar nela, eu vou dar mais estímulo tátil. Se eu começar a falar com ela, eu vou dar estímulo auditivo. Muita gente ao redor tentando acalmá-la, estímulos visuais. Então, essa criança ela vai entrando numa sobrecarga e ela vai ficando cada vez mais irritada. Okay. Então, foi para o chão, no Instagram sempre aparece o cabeleireiro ali do lado, né? Tem vários vídeos de cabeleireiros que ficam ao lado da criança esperando passar. Então, o que eu tenho que fazer? Dar o mínimo possível de informação sensorial.
para que essa criança... Esperar. Eu tenho que Quando esperar. você fala em informação sensorial, está dizendo o quê? É isso que eu falei, né, de estar perto, Ok. de visual, auditivo, olfativo, porque às Esperar vezes o tempo dela. Esperar passar. Então ela está ali em crise, eu vou ficar perto, claro, se ela estiver se batendo, ou se ela estiver batendo em alguém, eu tenho que intervir. Eu tenho, né, que segurá-la para que ela não se machuque, É um não bom machuque senso. ninguém. Mas se ela estiver apenas chorando, deitada no chão, né, as pessoas acham que está fazendo uma birra. E quando na verdade a criança está sem saber o que fazer, está perdida. Então, espera a criança se acalmar para depois dar o acolhimento. Então, assim, tem algumas coisas que podem ser feitas. Vai numa festa com a criança, chega antes. Ao invés de chegar, a festa é meio-dia, chega 15 para meio-dia. Normalmente festa de criança tem pula-pula. A criança vai, pula na cama elástica, gasta energia, trabalha o sistema proprioceptivo, que é a sensação do corpo, né, dos músculos, das articulações. Então, conforme ela pula, ela gasta energia, mas ela também manda uma mensagem para o cérebro de está tudo bem, vamos acalmar, né? Que é o sistema proprioceptivo. E aí, quando as outras crianças vão chegando, ela já gastou a energia dela, ela já está mais calma. E os estímulos do ambiente, eles vão chegando aos poucos. Então, assim, numa festa, vai chegando gente, então visualmente vai aumentando o número de pessoas, aumentando o número de cheiros. O som ainda está baixo, quando você chega primeiro na festa, as pessoas estão falando baixo. As coisas vão aumentando aos poucos. Ao invés de eu chegar numa festa e já está todo mundo lá, um monte de cheiro, comida servindo, um monte de gente correndo para lá e para cá, todo mundo já falando mais alto. A ideia é ambientá-lo. É deixar que a criança vá aos poucos para que ela consiga processar o que está acontecendo no ambiente. A mesma coisa na escola, que essa criança chegue antes. Porque se ela chegar ali, já na hora que está todo mundo correndo, vai ser muita informação sensorial para ela. E isso é difícil para o autista. Agora, diante disso aí, estabelecer metas, por exemplo, em metas de pequenas atividades, compromissos, é importante isso, estabelecer? Muito. Como que se faz Fundamental, né? isso? Hoje em dia, o terapeuta ocupacional, eles têm mais autoridade para falar em relação a essa graduação de liberar o estímulo, mas você também não pode criar a criança numa bolha isolada, né? Okay. Aí tem que ser sendo exposto aos poucos, que é o fundamental para a criança ela viver o mais próximo possível dos estímulos da sociedade, né? Okay. Então, devagarzinho vai introduzindo, né, as questões sensoriais, né, para a criança, Sim. né? Ficar em casa não é a solução. Esconder Sim. a criança em casa nunca vai ser a solução. E essas metas, tarefas, eu posso confiar, por exemplo, lavar louça, ajudar a mãe a lavar louça, uma caminha, né, entendeu? Fazer pequenas tarefas, isso é importante? Estimula o quê? Isso é muito importante, porque vamos pensar, o que nós, enquanto pais, sempre queremos nossos filhos? Que eles vão bem na escola, que eles escrevam, que eles desenhem. Todo mundo que é pai sabe, né? Eu sou mãe, já sou avó, então já posso falar que é o que a gente espera, que o filho vá bem na escola. E aí, o que é isso, né? A escrita é uma atividade bilateral, onde uma mão faz uma coisa, outra mão faz outra coisa. Okay. Como é que eu treino isso? Eu treino isso comendo de garfo e faca, abrindo a pasta de dente, lavando uma louça. Então, as atividades do dia a dia, elas vão favorecer as atividades escolares. Mas isso tem que ser com etapas. Por quê? O meu filho tem 6 anos. O que faz uma criança de 6 anos? Mas o seu filho está pronto para fazer isso? Então, nós temos que ver aonde a criança está. Eu sempre digo aos pais, olha, quando você está vindo aqui no meu consultório e você me ligar e falar, Érica, como é que eu chego aí? Eu vou falar onde você está. Ok, né? Claro. Então, eu preciso descobrir aonde o meu filho está. Então, primeiro ele vai pegar a comida com a mão, depois ele vai pegar com colher, vai levar a colher à boca, espetar com garfo, comer de garfo e faca, para depois ele começar a se servir, começar a levar o prato para a pia, aprender a abrir uma torneira. Então, tem toda uma etapa. Então, quanto mais essas etapas eu for seguindo as etapas do desenvolvimento, mais a chance de que tenha sucesso. E uma coisa, nenhum de nós aqui já nasceu sabendo comer sozinho. Então, a gente sujava, dava trabalho. Então, não dá para esperar, e quando ele crescer, ele vai aprender.
voltando àquilo que eu já falei, desde o começo nós temos que ter as etapas. E o autista, ele precisa de previsibilidade. Então, eu preciso dizer para ele, olha, nós vamos sair, vai acontecer isso, as etapas do que vai acontecer. Porque se eu falar de última hora, como eles têm muita rigidez cognitiva, isso pode fazer com que eles não consigam processar tudo aquilo e gere uma crise. Então, nós vamos evitar a crise com previsibilidade. E muitas crianças, elas respondem muito melhor visualmente. Então, estou indo para terapia, eu posso ter o dia a dia dessa criança ali, né? Todas as etapas do que vai acontecer. Hoje você vai na Érica, minha foto ali. Depois nós vamos para o balé. Depois nós vamos almoçar. Ou então, hoje nós não vamos almoçar em casa, vamos almoçar na casa da vovó. Um roteiro. Por quê? Porque a dificuldade de imaginação é grande. Então, eu tenho que dar essa previsibilidade. Interessante que tudo que você falou é perfeito, porque a gente acompanha, a gente segue, né, situações, a gente acompanha de pessoas que convivem com essa realidade dentro de casa com autismo. Eu estou me lembrando agora de um casal lá da Bahia, né, a Camila e o Henrique, que tem o Davi. O Davi hoje tem 16 anos. Então, é justamente isso. Eu vi uma cena do pai, né, que ele tinha que tomar uma vacina. Então o pai coloca a mãozinha no ombro, enfim, vai explicando, olha, vai acontecer isso, eles vão colocar você, vão colocar, né, vão abrir aqui, aquela enfermeira de branco. Ou seja, colocando todo um roteiro para quando ele chegasse no momento, e chegou realmente assim, aconteceu, né, de uma forma tão natural, porque antes houve esse desenho do roteiro, né, Érica? Isso é muito importante. E aí, quando as crianças não falam, os pais acabam esquecendo de comunicar. E aí, chega no consultório e fala, Érica, o que eu vou fazer? Tem que avisar, tem que conversar com seu filho. Não é porque ele não fala que ele não ouve, que ele não compreende. Imagina eu pegar o senhor aqui e levar, olha, vamos, você nem sabe para onde está indo. E não pode mentir, né? Também, né? Não pode chegar para a criança e falar, olha, você vai... Não vai doer, por exemplo, comer fora. Tem que falar a verdade, tem que preparar a criança. Eles se frustram muito quando você quebra a rotina e quando eles perdem a confiança, porque para eles a rigidez, né, da mente é tamanha que se você quebrar a expectativa dele, você vai deixar ele frustrado e vai deixar ele mais irritado. Então, às vezes, o pai, a mãe, os familiares tentam blindar a criança e tentam deixar ele de última hora para ele saber que ele vai fazer uma coisa desagradável, vai fazer um exame de sangue, vai ter que fazer uma tarefa. E vai lá e mente para ele. Daí também é uma das coisas que não é legal. O legal é você preparar a criança, né? Você preparar ela para todas as situações, sejam elas agradáveis ou não, isso faz parte da vida. Tem coisas que a gente faz que a gente não gosta e não pode enganar a criança. Tem escolas para pais de autistas, Érica? Tem, ou seja, formação para compreensão da realidade, porque uma coisa é a criança, outra coisa é ela não pode ser abandonada, né? Tem que ter apoio, né? E esse apoio é constante e persistente. Tem escola de formação para os pais nesse sentido, assim, quando eu digo escola, né? Não é o pé da letra de uma autista, mas assim, tem cursos, enfim, que os pais podem frequentar, né? Tem várias pessoas já, vários institutos que estão liberando cursos, né, para pais. Em Cruzeiro nós temos a Caminhada Inclusiva, que é um projeto que nós temos, e nós temos dentro o projeto Nós Vamos Te Ajudar, que acontece uma sexta-feira por mês, onde nós recebemos os pais, fazemos atividades com eles para levar essa informação. E levamos cursos também que os pais possam participar. Então, pedimos aos profissionais que sejam falados uma linguagem que todo mundo entende. Porque se começa a falar, né, uma linguagem muito técnica, quem que vai entender? E é importante porque o pai ele precisa saber. A minha mãe já falava, para você cobrar, você tem que saber fazer, não é? E é isso mesmo. Então, os pais eles têm que saber como é que vai lidar com a criança. Porque ele vai para a terapia, vamos pensar, 1, 2 horas por semana, mas é em casa que está o dia inteiro. Então, esse pai precisa saber como é que ele vai dar banho, como é que vai cortar uma unha. Porque quando eu falo, olha, se ele não está deixando cortar a unha ou cortar o cabelo porque está doendo, eu vejo famílias assim, murchando, chorando de tristeza. Eu estava judiando do meu filho. Então, o pai e a mãe, eles têm que estar capacitados. Ele tem que ser também o AT, né, que é o assistente terapêutico da criança. Ele tem que estar pronto para treinar essa criança dentro de casa.
Lembrar que o autista, né, não é defeito nenhum, não é defeito nenhum, isso pelo contrário, né? Mas só que ele se expressa de um jeito diferente, né? E ele age de um jeito diferente, só isso, né? Então, e é nessa diferença que existe o respeito, o amor, o companheirismo e, acima de tudo, o acompanhamento, é fundamental, né? Então, O senhor falou, doutor, assim, que tem situações em que há necessidade de medicamentos. Medicamentos para quê? Para conter aqui a ansiedade, alguma coisa nesse sentido? algumas crianças autistas, adultos também, às vezes eles têm uma impulsividade muito grande, uma agressividade muito grande, que só o estímulo, a terapia não segura. Às vezes a gente tem que usar alguns medicamentos. Não existe nenhum medicamento específico, não existe um medicamento para autismo específico. São medicamentos que a gente usa para outras pessoas que estão na mesma situação de agitação, de nervosismo. E o autismo, ele é um fator de risco para a depressão, que é uma doença que usa medicamento também, para ansiedade. Então, sim, a gente usa, mas não é uma coisa em todo paciente, sabe? São casos selecionados, né? E já estamos de volta, minha gente, com o nosso Saúde e Fé nesse sábado maravilhoso aqui pela nossa rede Aparecida de Comunicação, curtindo assim esse sábado, esse final de semana, nos preparando aí para as celebrações de final de semana, mas a gente cuidando um pouquinho mais e melhor da nossa saúde. Estamos aí hoje falando sobre o autismo, que é o transtorno do espectro autista. Conosco aqui o Dr. Marcelo Novaes, nosso médico neurologista, e a Érica Santos, terapeuta ocupacional, dando dicas, fazendo a gente entender essa realidade, entender para melhor ajudar. É isso que a gente quer, esse é o nosso propósito. Agora, nesse sentido, a gente sabe que uma das realidades do autismo digamos assim, não sei se eu posso usar a palavra atraso na fala ou enfim, mas é a dificuldade da comunicação. Como é que isso se expressa, Érica? Então, muitas crianças já com 3, 4 anos ainda não estão falando ou falam apenas papai, mamãe. E o que acontece? Alguns médicos acabam falando, daqui a pouco, cada criança tem seu tempo. E hoje nós estamos lutando contra isso. Okay. Não é mais cada criança tem seu tempo. Se não está falando, então tem uma lista. Quantas palavras, né? A fono vai poder falar melhor. Quantas palavras cada criança tem que falar, né? Em torno de tem um ano, tem um padrão que a criança já precisa estar falando. Pelo menos algumas palavras, né? Até 2 anos e meio, algumas palavras, frases. Então a gente precisa ver o que está acontecendo. Não esperar que cada criança tem seu tempo. Okay. Por quê? Porque as janelas, né, de aprendizagem, a janela da fala até os 5 anos, ela está, eu digo que escancarada. Então, quanto mais essa criança for trabalhada antes dos 5 anos, melhor para a criança. Não é que depois dos 5 anos a gente não aprende. Todo mundo aprende, o doutor vai poder falar melhor, né, doutor? Mas, assim, às vezes também a gente tem que ficar atento que o diagnóstico de TEA, às vezes, ele não é possível no começo, precisa de um segmento, ter o feedback das terapias, mas teve um atraso na fala, o seu filho teve um atraso na fala, ele já tem que começar a ser estimulado, independente do diagnóstico de TEA, ele já tem que passar em um profissional. O diagnóstico ele vai ser feito em conjunto, né? Precisa do médico, da equipe multi, mas se tem um atraso, isso já é um sinal de alerta. É um sinal de alerta para você já procurar um fono, já procurar um independente médico. Se é TEA ou não. TEA ou não. TEA não é a única causa de atraso da fala, mas é uma característica bem comum no TEA. Chegou pergunta aqui, diretora, assim, a gente quer colocar também, interagir com quem está em casa nos acompanhando. A Marli Teófilo, de Passa Quatro, Minas Gerais. Boa tarde, Marli, Deus te abençoe. Bem-vindo ao nosso programa, Marli. Meu neto é autista Asped. Ele tem movimentos muito fortes com o corpo e ele não consegue, às vezes, controlar os movimentos. O que devo fazer? Autista Asped é uma das categorias? Como é que é? Eu acho que provavelmente ela está falando do Asperger, né? Que era na classificação antiga a gente usava esse diagnóstico. Hoje em dia a gente, não é que não existe mais, mas a gente evita um pouco usar esse termo, que ele não está na nova classificação. Daí vai depender muito do que está gerando esses movimentos, sabe? Será que é uma desorganização, uma coisa que está deixando a criança irritada, é uma sobrecarga de estímulo? Ou será que é uma estereotipia, né? Estereotipia que são comportamentos ritualísticos que eles têm, né? Fazem sempre do mesmo jeito, quando estão submetidos a alguma situação que deixa eles felizes ou irritados, e eles sempre fazem do mesmo jeito. Então tem que ver
Às vezes a criança que tem autismo, ela pode fazer movimentos e a gente tem que tomar cuidado, às vezes, com um remédio, passar um medicamento para inibir o movimento, que se o movimento for um movimento que não está incomodando, que é uma característica da criança, a gente tem que deixar, sabe? Depende muito. Às vezes a gente fica no afã de querer tratar uma coisa que é mais uma coisa estética do que uma coisa realmente que tem impacto. Eu conheci, doutora, Érica, uma criança, ele tinha os seus 12, 13 anos. O que ele focou, e essa é a pergunta, tudo que era Fórmula 1. Ele sabia de cor e salteado as escuderias, os pilotos, os anos de fabricação, que tipo de carro, tipo de pneu. Ele focou nisso. O autista tem um pouco isso, esse foco numa coisa e é ali que ele vai? Sim, muitos. E aí aquele hiperfoco. E isso é uma coisa que atrapalha muito a interação social. Porque imagina um adolescente que só quer falar de Fórmula 1. Quando outra pessoa vai falar de outra coisa, ele não presta atenção, ele quer falar do dele. Se você está falando daquilo que ele entende, daquilo que ele quer, ele vai conversar muito bem. Mas na roda de amigos, os outros amigos também querem falar de outra coisa. Então, cada um, a maioria não, muitos que eu tenho no meu consultório gostam de dinossauro, ou um outro boneco que aparece na televisão. Então, cada um tem o seu, né? Não são todos que têm essa condição de estar estudando tudo, né? Que é o hiperfoco, mas é uma condição que acaba atrapalhando a criança nas amizades. Agora, e nesse caso, como estimular, como fazer com que ele se abra a outras realidades? Nós vamos por uma linha mais cognitiva, de explicar para ele, olha, não dá para você falar só sobre isso, porque os amigos querem conversar sobre outras coisas. Então, é a previsibilidade de novo. Olha, nós vamos sair, as pessoas vão falar sobre outras coisas. Quando as pessoas falam sobre outras coisas, você tem que prestar atenção. E muitos deles também não sabem o momento de entrar na conversa, o que também atrapalha a interação social. E nós temos muitos adolescentes deprimidos, o índice de suicídio é muito grande no TEA, porque eles vão crescendo e vão ficando sem amigos. Né? Hoje a gente está com um programa que chama TEA Team, nós estamos levando para Cruzeiro, em São José dos Campos também tem, que é o quê? Para estar recebendo os adolescentes, porque nós estamos aprendendo a tratar os adolescentes. Esse aprender a tratar os adolescentes, por que um autista, assim, a gente sempre tem essa reserva, assim, posso cumprimentar? Posso dar um abraço? Ou seja, por que tem essa resistência do sensorial nesse sentido assim? Então, o ideal é perguntar mesmo, eu posso te abraçar? Porque muitos, eles têm defensividade tátil, eles não gostam do toque de outra pessoa. Uns gostam de toques mais fortes, outros de toques mais leves, outros de nenhum tipo de toque, outros gostam de abraçar muito, uns não gostam que passe a mão na cabeça, ou que beije, o beijo melado, o cheiro da gente às vezes está incomodando. E você corre um risco de, se não perguntar, um empurrão ou uma fala mais direta, você está fedendo, né? E assim, porque está faltando aquela leitura social. Entendi. Então você tem que ter esse respeito, ou perguntar para o pai e para a mãe, não? Ou seja, pode perguntar para a criança, posso te abraçar? Entendi. Então, assim, lá no meu consultório, quando eles chegam a primeira vez, que estão em avaliação, normalmente eu já chego, eu vou dar um beijo na criança para ver o que ela vai fazer, ou passo a mão na cabeça, se encolhe. Isso é até um sinal que os professores devem ver, porque aí a criança vai chegando. Então, vamos pensar uma criança defensiva tátil chegando na escola. O porteiro, que bonitinho, passa a mão na cabeça, ela encolhe. Chega lá, alguém beijou, alguém abraçou, alguém pegou, chega na fila, o amiguinho relou nele, ele bate. Aí fala, olha, ele é agressivo, ele bateu no amiguinho, quando na verdade o copo dessa criança já foi enchendo, e aí o que acontece? Ele vai se defender como? Luta, fuga ou congelamento. Ok. Porque aí o cérebro dele, sistema nervoso autônomo, não é o que ele não consegue pensar. Eu tenho que fazer isso. Ele sabe que ele não pode bater, só que ele tem uma reação. Eu preciso me defender, eu estou em perigo. E aí ele empurra, ou ele bate, ou a criança vai se aproximando dele, ele morde. Entendi. Não porque ele é agressivo, ele está se defendendo. Okay.
Doutor, nesse sentido assim, doutor, e quando essa situação da liberdade dele, ela, digamos assim, faz isso com a pureza, ou seja, a pessoa é extrovertida, né? O autista é mais extrovertido, então chega num estranho e já lá chama de, oh, você é bonita, oh, que bom, olha, isso aqui é para você, ou seja, tem esse extrapolar da liberdade e faz isso de uma maneira, e o outro às vezes não entende, né? Ou de repente vai abraçar uma criança, vai abraçar um outro jovem, e aí já o outro reage, entendeu? Porque não entende, até entender que é um autista ali, demora um pouquinho, ou seja, e essa questão da liberdade que extrapola muitas vezes assim o ambiente do seu convívio, mas que se expande para outras pessoas. Uma criança com TEA, um adulto, ele vai ter uma variedade muito grande de comportamento, né? Tem alguns que vão ser mais diretos, vão falar coisas indevidas, que a gente pode treinar também. Você ensina eles a não chegar e falar coisas que não se devem ser faladas, mas é um quadro bem variável, assim, é um cenário que muda de acordo com o grau do autismo, sabe? Então... Muitos, assim, os adolescentes, né, estão paquerando alguma menina e eles vão ter que aprender pela inteligência, pela cognição, né? Como lidar socialmente. Não tem, como não ler o ambiente, não sabe nem aonde que está colocando a mão. Porque assim, se eu vou abraçar alguém, a pessoa vai para trás, né? Eu percebi pelo gesto da pessoa que ela não quer o abraço. O autista, muitas vezes, ele não consegue ler as expressões faciais e os gestos, e aí ele... Mas quando ele vai para abraçar, ele vai para comentar, ele vai para passar a mão nas costas. Enfim. Põe a mão em qualquer lugar. E o outro que reage, o outro que não é autista, que reage assim, porque, ou seja, é um estranho, o que está acontecendo? Que liberdade é essa? Ou seja, e cerceia, e cobra, e poda nesse sentido aí. Né? Sim, e isso é muito comum por causa dessa falta de leitura. Por isso que é importante que as pessoas com TEA, elas usem o colar de girassol. Por quê? Porque aí você já vai saber com quem você está, né? Quem está junto com você. Já sabe, ele não está fazendo isso por malícia, por maldade. Muitas vezes ele não consegue perceber. Que o colar, ele mostra as deficiências não visíveis. E aí você viu alguém com colar de girassol, já sabe que ela tem uma deficiência não visível. É importante divulgar isso, é importante que as pessoas conheçam, usem, porque muitas pessoas têm vergonha de usar e muitas crianças não usam por causa da defensividade tátil, não conseguem um colar. Então a gente sempre orienta, seu filho não usa, usa você. Mas tem outro distintivo também, não tem? O quebra-cabeça? Acho que tem também, né? Tem o quebra-cabeça, que agora se transformou no símbolo do infinito, que são infinitas possibilidades do autismo. Né? Que antes era só o quebra-cabeça e agora mudou. Mas esse colar de girassol, ele mostra as deficiências não visíveis, que é o que vocês falaram no primeiro bloco, né? Não tem uma característica física, né, da doença, não né? tem. A síndrome de Down tem, né? Exato, Então tem que ficar atento a isso, tem que estimular para que use, e ao mesmo não é só usar, ou seja, a criança com autista ali, o adolescente, mas fazer com que a sociedade conheça também esses símbolos. É por isso que a gente tem, não sei se tem diretora, se a gente consegue procurar na internet algum desses símbolos, até mesmo para mostrar de uma forma mais nacional, alguns logotipos assim, né? Para a gente dar a conhecer também à sociedade que existem alguns sinais que uma pessoa que usa isso, né, eu já sei que é um autista, então também tem um visual diferente, né, um olhar diferente, né, Elisférica? Sim. É interessante que é uma condição comum na sociedade. O autismo não é uma doença rara, é uma condição que está presente nas escolas, nos ambientes. Então, realmente é importante o pessoal se conscientizar. O doutor falou escola, né? O autista na escola tem que ter uma professora exclusiva, não? Professor exclusivo? Alguns casos, sim. É até uma confusão que a gente vê bastante. Não é toda criança que tem autismo, todo aluno que tem autismo que tem necessidade de um acompanhante. Mas algumas crianças que têm mais dificuldade, até mesmo de autocuidados, de ir ao banheiro, de se levantar, tem dificuldade de mobilidade, sim, né? Algumas vezes precisa de um auxiliar em sala de aula para acompanhar a criança no dia a dia. Uma criança, Érica, que vai para a escola, né, no ambiente de escola, assim,
uma coisa é você estar em casa, que você entende que é um autista, que tem todo um tratamento, um respeito, né? Um espectro de comportamentos, enfim. Mas na escola, às vezes, é bullying, eles vão chamar, vão diminuir, vão chamar, você é isso, você é aquilo, vão catalogar, enquadrar, rotular o autista, assim. E como é que essa situação, como é que ele reage nesse sentido, assim? Como é que, até mesmo para ajudar os pais a prepará-lo para esses ambientes? É muito triste, porque eu atendo adolescentes autistas e eles trazem essa tristeza de serem deixados de lado, de serem, né, chacotas que fazem com eles. E eles sofrem com isso, eles conseguem perceber tudo isso que está acontecendo e sofrem, não têm amigos. No grupo de WhatsApp, quando eles falam, não tem resposta. Então, é uma coisa que nós, enquanto sociedade, ainda precisamos caminhar em direção a isso. Eu acho que, primeiro, conscientizar a população, conscientizar as escolas, estar mais presente nas escolas. Eu tenho falado muito com os pais, levem um amiguinho para casa, para brincar com o seu filho. Mas já combina, olha, vai ficar só meia hora, porque às vezes o autista não quer brincar uma hora inteira. Ele pode se cansar. Deixa ir na casa de outra criança, ou combina com a mãe, eu vou na sua casa, a terapeuta que pediu, vou ficar meia hora lá. Por quê? Porque até ali o quinto ano, as crianças vão juntas com a professora. Todo mundo é convidado para a festa, todo mundo participa do recreio junto. E quando chega no sexto ano, eles começam a se dividir. E se dividem por afinidades. Então, muitas vezes, não eles são ruins. Não é só isso, ou não é isso. Falta ali a convivência. Com quem que nós ficamos perto? De quem a gente convive. Okay. E aí, na escola, como ele não convive com ninguém, ou mesmo por causa do hiperfoco, então todo mundo gostava de um brinquedo. As outras crianças vão modificando e aquela criança ainda continua gostando daquele brinquedo. E conforme eles vão crescendo, essa interação vai dificultando cada vez mais. E eles começam a fazer o quê? Gozação. Daquele um que ainda está muito infantil. E quando há um isolamento, a criança está lá em casa isolada, olhando para o além, enfim, está lá isolada no cantinho dela, não está incomodando ninguém, mas está lá, eu sei o que fazer nesse momento, deixar passar para que ela venha e, digamos assim, volte a interagir, ou eu posso interceptar, eu posso quebrar esse silêncio? Pode quebrar, mas nós temos que ser mais interessantes que o que ela está fazendo. Então, é bom que os pais percebam, estudem essa criança e vejam o que ela gosta. Ah, ela gosta de correr, então vamos brincar de correr, eu vou te pegar, e sai correndo atrás da criança. Ou a criança gosta de pular, vamos pular juntos. Eu tenho que ser interessante para o meu filho, porque senão ele não vai olhar para mim, ele vai ficar olhando para o foco dele, para o hiperfoco dele. E essa relação afetiva, ou seja, poxa, o pai, a mãe vai dizer assim, eu te amo meu filho, eu te amo minha filha, enfim, da resposta dele, ele também vai dizer isso, vai responder isso, vai sentir esse afeto e vai corresponder esse afeto? Como é que eles têm afeto, com certeza, eles têm mais dificuldade em manifestar, em demonstrar o afeto, seja pela limitação da linguagem, das dificuldades de linguagem, seja pela questão também do toque, mas eles têm afeto, eles ficam tristes, eles ficam felizes. Igual a gente está falando da escola, né, de conscientizar a criança, é aquela questão, a criança que tem TEA, às vezes ela sofre bullying e ela tem dificuldade em identificar que está sendo vítima de chacota, que está sendo vítima de piada. Então é importante, se a gente tem uma criança, você não precisa ser pai de uma criança com TEA, mas se seu filho está fazendo alguma coisa, está colocando apelido, mostrar para ele, falar, olha, ele não está entendendo o que você está fazendo. Quando ele cair por si, vai ser muito difícil para ele aceitar isso, para ele processar essa informação que você não é amigo dele, que você está enganando ele, que você está colocando apelido nele. Então, o afeto no TEA ele existe, só que eles têm uma dificuldade em expressar, mas ele está lá, o amor. Às vezes eles não precisam ficar beijando tanto, abraçando tanto para demonstrar que ama o pai, que ama a mãe. Então tem isso também, né?
É a falta de demonstrar mesmo, eles não conseguem, né, demonstrar. E muitos pais falam, acho que ele não gosta de mim, ele não me abraça, ele não me beija, mas tem as dificuldades sensoriais que o impedem de fazer isso. E as crianças ficam extremamente tristes quando elas percebem que foram vítimas de chacota. Muito, 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 muito. De não querer mais ir na escola. Já cheguei a atender uma criança em casa, uma adolescente em casa, que só ficava na cama o tempo inteiro, num quarto escuro, não queria mais tomar banho, não queria mais fazer nada. Uau. Não queria ir para a escola. Por isso que é tão importante que a gente possa se antecipar. É antecipação. Acho que os pais, os professores, eles precisam se antecipar a esse momento. Eu preciso fazer com que o meu filho faça parte de tudo. Então, sempre tem as modas, né? Ou estão colecionando algum álbum, ou estão fazendo pulseira. Então, o pai, ele precisa estar atento ao que os outros estão fazendo. Não é que eu quero que o meu filho seja igual, mas nós precisamos fazer parte da sociedade. Okay. Então, o que eles estão fazendo? Eles estão fazendo pulseira? Eu vou comprar pulseirinha para o meu filho fazer também. Para ter o que conversar. Doutor, um recado então para quem está em casa, né, que do ponto de vista da ciência, diante dessa situação, uma mensagem de esperança aí. Olha, o diagnóstico de TEA não é o fim do mundo, né? Tem muita coisa para trabalhar, tem muita coisa para melhorar na vida de uma criança com autismo, ou de um adulto também, né? Que é uma doença que ela afeta todas as faixas etárias. E ter fé e você vai se surpreender cada vez com conquista, né? Cada conquista da criança vai se surpreender. Érica, você que é terapeuta ocupacional, então a mensagem para quem está em casa, lida todos os dias com isso? Acredite no seu filho, todos nós temos condição de aprender. Cada um vai aprender de um jeito, cada um vai aprender com adaptações ou sem adaptações. Mas todos são capazes. Acredite. Corra atrás. Que bonito, gente. Que maravilha. Por isso que existe esse programa, por isso que existe Saúde e Fé, TV Aparecida, que abre esse espaço, assim, para a gente trazer esses temas que são carregados muitas vezes de muita emoção, de muito sentimento, mas também às vezes de alguns preconceitos, assim. A gente quer trazer, assim, o amor, né? O amor cura, minha gente, o amor cura. Conversamos hoje aqui com o Dr. Marcelo Novaes, nosso médico neurologista. Os contatos dele estão aparecendo na tela para você aí contactar, de fato, né? E também a Érica Santos, terapeuta ocupacional, gente, aí tá o Instagram, tanto de um como de outro, está aparecendo aí na tela para você segui-los, né? Segui-los e continuar ainda a aprofundar sobre esse tema. Doutor Marcelo e Érica, muitíssimo obrigado, né? Foi assim uma dobradinha maravilhosa, muito esclarecedora e cheia de informações valiosíssimas, viu? Muito obrigado, viu? Obrigado. Eu que agradeço. Que maravilha, gente. Depois desse bate-papo maravilhoso, é claro, a gente aprende a conhecer o nosso corpo, as pessoas, enfim, mas e o nosso amor de Deus, a nossa comunhão com Deus. Por isso está chegando agora o nosso momento de oração. Senhor Jesus Cristo, nossos doentes necessitam ser curados no corpo e na alma. Pela fé, sabemos que nenhuma doença é maior do que a vida. Por isso, que todos os doentes, sustentados pelo vosso amor, não deixem que a dor lhes roube o significado da vida. Confortai-os com vosso poder, renovai-lhes o ânimo e a esperança, para que possam superar todos os seus males. Abençoai também as pessoas que têm a missão de cuidar dos doentes, que tenham paciência, caridade e compaixão. Amém. Que bonita essa introdução da oração, né, gente? Acima de tudo, nós aprendemos hoje o valor da vida, o valor do amor, o valor do respeito, né? O valor do ser humano, né? Um autista, ele não pediu para ser assim, não pediu para ser assim, não é uma doença onde a pessoa está condenada, né? Hoje a gente aprendeu aí com o Dr. Marcelo e com a Érica falou assim uma frase bonita assim, acredite, né? O Dr. Marcelo assim, falou de estímulo, tantas vezes estímulo, ou seja, é dar estímulo, é dar amor, é carinho, dar bons exemplos, conselhos, acompanhar, dedicar, né? Investir, né? E as coisas acontecem, as respostas aparecem. Então é isso que a gente quer também, que você, com esse programa, tenha assim, esta sensibilidade, que não é defeito de fábrica, um autista, que não é um defeito da história, que não é uma aberração, né? É um ser humano que foi dado de presente
para nos ensinar de uma forma bonita a como amar, como também se entregar ao amor de Deus através dessas pessoas, viu? Quero convidar você agora a segurar bem firme aquele copo d'água, aquela jarrinha d'água, para a gente invocar do céu uma bênção muito especial, viu? Assim, com essa bênção, a gente encerra esse programa. Senhor Deus, infinita bondade e misericórdia, que te apresentamos essa água tão pura, tão limpa e tão transparente. Dignai o Senhor abençoá-la, santificá-la e purificá-la, e que através dessa bênção todos nós sejamos também abençoados pela Tua graça, Senhor. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Hoje eu vou entregar essa aguinha aqui um pouquinho para o Dr. Marcelo e para a Érica. Gente, eu queria imensamente agradecer de coração o seu carinho. Como é bom a gente estar junto, como a gente cresce aqui. Chegou o final de semana, então descansa, curta a sua família, mas não deixa também o seu lado religioso, o seu lado espiritual de lado, viu? Não deixa de lado o seu lado assim, espiritual. Então participe da sua comunidade, vá na sua paróquia rezar um pouquinho, viu, gente? O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós. E por intercessão da bem-aventurada Virgem Maria, nossa Mãe, Nossa Senhora, Senhora de Aparecida e São Peregrino, desça sobre você, sua casa e família, a bênção de Deus Todo-Poderoso, Pai, Filho e Espírito Santo. Amém. Muito obrigado, Deus abençoe, bom final de semana e até sábado, se Deus quiser. Deus abençoe.